Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre educação e gestão. Um conselho de administração é o órgão de relacionamento entre os acionistas e a empresa. É composto por membros eleitos ou designados, normalmente ex-diretores ou ex-presidentes de empresas que supervisionam as atividades de uma organização. Mas quais são as funções deste poderoso conselho? É disto que vamos falar no programa de hoje. O programa sempre gera uma pergunta, mas antes dela, que acham de clicar no botão logo abaixo desse vídeo para se inscrever em nosso canal? Ele é gratuito e uma vez por semana te informaremos sobre um novo vídeo. Mas vamos à pergunta de hoje. Como funciona o conselho de administração de uma empresa? Vamos entender este funcionamento nos próximos minutos? Um bom programa para todos, pessoal. As principais funções de um conselho de administração são entender o planejamento estratégico da empresa e aconselhar sobre a viabilidade de cada etapa do plano. Opinar junto à holding sobre quanto de investimento, o chamado CAPEX, os acionistas devem aplicar naquela empresa. E monitorar o desempenho e o cumprimento do plano estratégico da organização. Mas, Walter, como se dá esse monitoramento? Através de indicadores que devem ser fornecidos e conhecidos pela diretoria da empresa. Os indicadores preferidos de um conselho de administração são os seguintes. O primeiro é o índice de liquidez, utilizado para avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Verifica se a empresa tem capacidade para saldar seus compromissos. Ele é a relação do ativo circulante com o passivo circulante. Além dele, existe o índice de liquidez seca, que retira do ativo circulante o estoque. E também o índice de liquidez imediata, que divide o disponível pelo passivo circulante. O segundo indicador é o índice de endividamento. Ele mostra o nível de endividamento da empresa. Informa se a empresa se utiliza mais de recursos de terceiros ou de recursos próprios. Ele é a soma do passivo circulante mais o passível elegível a longo prazo, dividido pelo ativo total, onde passivo elegível a longo prazo são as dívidas que serão liquidadas após o final do exercício. O terceiro indicador é o índice de atividade, que indica quantos dias a empresa demora, em média, para receber suas vendas, pagar suas compras e renovar seu estoque. Dentro desse índice está contido o prazo médio de cobrança e o prazo médio de pagamento. O quarto indicador é o índice de rentabilidade, que calcula a taxa de lucro em valores absolutos com valores que guardam alguma relação entre si. Dentro desse indicador estão a taxa de retorno sobre o investimento, a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, a margem de lucro sobre as vendas, a chamada margem bruta, e a margem líquida. O quinto indicador é o lucro bruto, apenas considerando os custos industriais, as depreciações e os impostos faturados como dedução das vendas líquidas. O sexto indicador é o lucro líquido, lucro bruto menos o restante dos impostos e os encargos financeiros. E o sétimo indicador são as vendas líquidas. Vendas subtraídos os cancelamentos de vendas, os descontos incondicionais concedidos, os abatimentos sobre vendas, as deduções de vendas, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Os diretores da empresa também devem ser fluentes em alguns outros indicadores na preparação das apresentações periódicas que são feitas aos conselhos de administração, como o aumento da receita, o retorno sobre o investimento, o fluxo de caixa, o valor econômico agregado, o chamado EVA, que são as vendas menos os custos operacionais, menos os custos de capital. Além da lucratividade,
do aumento do mix de receita, da produtividade, da redução de custos, da dimensão do mercado, da taxa de crescimento do mercado, da rentabilidade média, do grau de rivalidade entre os competidores, força de Porter, da cota de mercado da empresa, da capacidade tecnológica, da imagem da empresa no mercado e da qualificação de seus profissionais. Pessoal, uma sólida apresentação da diretoria ao Conselho de Administração pode garantir um bom volume de investimentos para o próximo período. Reflitam sobre isto. Sem se esquecer de nos deixar o seu like, clicando na mãozinha logo abaixo desse vídeo. Visite nossos cursos na Udemy, Hotmart e Veduca, nossos livros na Amazon, nosso blog em Gotas, além de nosso podcast no Spotify. Todos esses endereços se encontram logo abaixo desse vídeo. Aguardo vocês no nosso próximo programa, pessoal. Até lá!